Fala galera, como é que vocês estão? Aqui a gente começa mais um Conexão Universitária. Nós estamos no episódio número 5 do nosso novo volume, né? Estamos no segundo volume do Conexão Universitária e a nossa temática de hoje é animações e reflexões. É um título um pouco engraçado, né? Porque parece que não vai ter alguma temática tão específica, mas nós iremos falar sobre chamado, sobre propósito, sobre vocação. Você pode dar o nome que você quiser, mas nós iremos falar sobre o mesmo objetivo. E o autor do devocional, ele trabalha com algumas ilustrações. Ele fala sobre o filme Soul e também sobre o filme Rei Leão. Então, por isso, animações e reflexões, porque daí ele traz uma reflexão acerca dessa temática que envolve todos esses desenhos, essas animações. Gente, sou eu mais uma vez que estou aqui, João Heck, sou da Alcance Curitiba, sou acadêmico de psicologia do 9º período, quase terminando, sou noivo da Renata, também quase casando, então estamos no quase, né, de várias coisas. Fui líder do Dunamis Pockets por 2 anos e meio ali na PUC, fiz parte da rede universitária daqui de Curitiba, e é mais uma vez uma honra estar aqui coordenando e à frente desse podcast. Gente, estou aqui com 2 parceiros, estou primeiramente com um amigo de igreja e uma honra ter um pastor da minha casa, que eu chamo de igreja, né, que é o Rafa Padilha. Por favor, Rafa, se apresentem para a gente. Salve, galera, beleza? Tudo na bênção? Então, como já falou, meu nome é Rafael Padilha, tenho 36 anos, sou casado com uma linda mulher, Lenara, 3 filhos lindos e maravilhosos, o Theo, a Sara e o Nicolas. E, cara, a gente está trabalhando com os adolescentes aí, já nesse 1 ano e meio de caminhada aí com os adolescentes, mas já tenho um chamado missionário aí já desde os meus 18 anos de idade, fazendo parte do Ministério de Teatro Giovanni Si, durante um tempo, viajando por Europa, África, pregando a palavra de Deus. E depois de casado, retornamos para Curitiba, ficamos aqui congregando na comunidade de Alcance, e graças a Deus continuando com o chamado, com aquilo que Deus tem para as nossas vidas hoje, oferecendo. Então aí, felizão, pronto para descobrir aquilo que Deus tem para as nossas vidas e muito mais, e aprendendo cada dia mais e mais. É um prazer estar junto com você, João. Valeu, mano, valeu, o prazer é todo nosso. Estamos aqui com o Vini também, o Vini que faz parte do PC ali da PIB. E aí, Vini, se apresenta aí pra gente. Bom, meu nome é Vinícius, eu tenho 19 anos, eu faço psicologia também e faço teologia, e atualmente estou ali como obreiro na PIB, e na área do PC, eu estou ali na liderança geral de evangelismo e ação social. Então eu faço toda a conexão ali do rede, com intercessão, com evangelismo. Então eu sou meio que esse conector ali do ministério, liderado Massa. pelo Budal, e também tenho chamado de missionário, começou nos meus 18, fui pro Dunamis Farm, fazer o Jocum, a ETED. E é isso, Que mano. massa, que Prazer. massa, mano. Pô, só cara massa aqui para essa conversa de hoje. Então, hoje o negócio vai ser bom, galera. Então, tô com expectativa para essa temática. E você que está ouvindo a gente, quero te lembrar de 2 coisas. Primeiro, se você não segue a gente no nosso Instagram, segue a gente lá, @Pão Diário Universitários, e fica por dentro de tudo que a gente está fazendo, nossos novos conteúdos, nossos novos livros publicados também. E, galera, também te lembrar do nosso aplicativo. Então, entra lá na sua App Store. A gente tem o aplicativo tanto para iOS quanto para Android. Então, é só entrar lá e baixar Pão Diário Universitários. E assim, gente, tem muito conteúdo irado e a melhor parte é gratuito. Então, tem tantos conteúdos aqui do Pão Diário quanto dos nossos parceiros da ESRIs, da BC2, que são os Cristãos na Ciência, The Bible Project, Parábolas Geek. Então, assim, gente, tem muito conteúdo irado e de graça. Então, aproveita, não perde tempo. Beleza? Gente, vamos para a nossa temática, então. Animações e reflexões que, na verdade, falam a respeito de chamado, de propósito, de vocação. E talvez o tema que eu mais goste de ir atrás, estudar, e, enfim. Então, eu tenho um apego emocional pelo tema do chamado. E eu gosto de um texto, né, de 1 Coríntios, que Paulo ele vai dizer assim, que cada um permaneça na vocação que foi chamado. Então, é um texto
muito massa quando a gente para analisar que Paulo está fazendo esse apelo à igreja de Corinto, falando que você tem que permanecer naquilo que, na vocação pelo qual você foi chamado por Deus. E é muito legal porque a gente faz muitas vezes, eu já ouvi gente fazendo a distinção dos termos, né? Não, porque chamado é uma coisa, vocação é outra coisa, propósito é outra coisa. E assim, vamos fazer uma análise aqui rapidinha, e a gente está vendo os dois termos em uma mesma sentença, né? Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Então, as duas palavras aqui no grego, primeiro, vocação, ela vem da origem klesis, que significa, de fato, chamado, convocado, convidado. E a palavra chamado, do grego kalel, significa chamar, convidar ou ser chamado. Então, a gente pode dizer que uma é a origem da outra, quando a gente vai mesmo na etimologia da palavra. Uma está completamente relacionada à outra e, basicamente, as duas significam a mesma coisa. Então, muitas vezes as pessoas associam vocação ao ato do trabalho, né, e o chamado como aquela áurea que ninguém descobre, que ninguém sabe o que é, né? E eu queria começar perguntando para o Vini. E aí, Vini, Deus tem um chamado para cada um de nós, para cada ser humaninho dessa terra? Contem para gente. Cara, eu acredito que sim, porque nós somos um corpo como igreja, então cada um tem uma função muito específica. Não adianta, por exemplo, Deus me chamou para eu ser um dedão do pé, eu querer ser o indicador da mão. Sim. Então, cada um tem que ser ali, fazer parte do que Deus chamou, justamente para a gente conseguir se organizar como instituição, como igreja, e conseguir fazer essa junção de tudo para conseguir fazer o ministério aqui continuar. Então, eu acredito que cada um tem sua especificidade ali dentro do ministério, dentro Sim. do chamado. Não, que massa, mano. Que massa. Gostei dessa analogia aí, dedão do pé, dedo indicador. É bom para ilustrar bem. E aí, Rafa, conta aí pra gente. Deus tem um chamado aí para cada um de nós? Cara, Deus tem um chamado para cada um de nós, sim. E eu gosto de pegar muito nessa pegada, porque quando a gente vai olhar as escrituras, a gente vai olhar a armadura, né? Aquilo que, quando fala que é o capacete da salvação, a coragem da justiça, o cinto da verdade, o escudo da fé, a espada do espírito e as sandálias que anunciam a paz. Cara, é um chamado você sair, você ser chamado para você anunciar, você fazer o propósito de Deus. Então, todos foram chamados para isso, nesse sentido dessa caminhada. E, cara, como um pé, né? Como cada um tem o seu número. Eu não posso usar o seu tênis, João. Posso usar até por um tempo, não sei quanto você calça, né? Quanto você calça, João? Eu calço 41, certo? Aí, ó, eu calço 39, mano. Aí, vai quase. entrar, vai entrar. Eu vou conseguir caminhar com o seu tênis, mas, cara, eu não vou conseguir. Você pensa em mim, né, mano? 44. Olha, cara. Olha 44. Então, cara, vou usar até o exemplo do Vini, vou usar o tênis dele, cara, 44. O chamado que Deus tem para a vida dele, vou querer usar o tênis dele. Cara, eu vou conseguir caminhar no começo. Mas, cara, se eu continuar andando com ele, eu não vou conseguir fazer uma corrida, brother. Eu não vou conseguir fazer o meu propósito, chegar até o final. Talvez no começo eu consiga. Mas será que eu vou continuar dando conta, cara, daquilo que Deus tem? Então, cada um tem um chamado para cada um, numa área específica para cada um de você. Então, aquilo que às vezes serve para o Vini não serve para mim, mas não serve para o João, mas todos têm um chamado e todos têm um propósito para cada um de nós. Agora, cabe a nós achar qual que é a nossa sandália, qual que é o nosso sapato, qual é o nosso propósito. Porque a gente vai prosseguir naquilo que Deus tem pra gente. Então, cara, todo mundo tem um chamado. Agora precisamos descobrir qual é o nosso chamado. Muito bom, cara. Toda vez que... É muito engraçado, né? Porque tem algumas perguntas chaves da vida, né? O porquê que eu tô aqui, né? Por que eu nasci, qual que é o meu propósito e, né, tipo... todas essas perguntas são tão chaves assim que capturam o nosso coração. E muitas vezes a gente não tem uma explicação, né? Tipo, por que eu tô aqui? Por que eu faço o que eu faço? Né? Para onde eu irei quando eu morrer, né? Eu tava faltando essa, eu sabia que tava faltando uma, mas era essa. Que captura o nosso coração. E uma delas de fato, por que eu estou aqui? Sabe? E eu acredito que o propósito, ou o chamado, ou a vocação, é algo que deve sim capturar nosso coração, mas ele não deve ser o senhor do nosso coração, porque trazendo para um lado pessoal, eu já fui o cara
que busquei o propósito de Deus acima de buscar o Deus do propósito. Então, isso fez com que eu batesse a cara no muro, e aí, tipo, Deus, quando me viu desconstruído, falou assim, e aí, filhão, vamos me buscar agora? Entendeu? Vamos me buscar agora, e vamos que lá para frente um pouquinho, eu mostro o que eu tenho para você, sabe, do que eu buscar esse propósito antes de buscar o Deus do propósito. Exato, eu tenho uma história dessa, cara, até com relação a isso. Quando eu fiz o seminário de missões, eu me lembro, cara, que teve uma noite que toda quarta-feira tinha um culto lá no seminário. E no meio do culto, um daqueles cultos era aquele culto que tinha que entregar o Isaac, né? Aquela clássica pregação, né? Entregue seu Isaac, aquilo que te prende, aquilo que te impede de você ir. E todo mundo no curso de missões, né? Aí tava lá, teve a pregação, vamos entregar, fizeram o apelo. As pessoas fazem entrega lá a sua família, o seu trabalho, entregue as suas finanças. E eu tava lá no seminário, assim, sentado lá no fundão, olhando, falei, pô, Deus, tô bem tranquilo, velho, não tem nenhum Isaac para entregar, não. Ô, tô bem de boa. Deixa essa galera, essa galera aí. Eu fiquei lá, cara, na boa, acho que eu fiquei sentado, mano, do seminário. Eu tava muito de boa. De repente Deus falou assim, cara, você não tem nada para me entregar, não? Eu falei, Deus, não, cara, eu tô muito de boa, Deus. Tô doidinho aqui para fazer a sua vontade. E ele falou, então, e esse desejo de me servir, cara? Eu falei, peraí, Deus, calma aí, como esse desejo de servir? Deus, eu tô aqui para ser missionário, quero ir para África, quero lá passar fome, quero ir pro meio do nada. Entendeu? Eu tô aqui disposto a fazer isso. E ele falou, não, cara, o seu desejo de servir não pode ser maior do que o desejo de me amar. Uau. E eu, você tá louco? Eu falei, como assim? Cara, entregue esse desejo para mim, abra mão do seu chamado para me amar. Ixi. Abra mão de você fazer missões, para você ficar onde você tá e você me amar. Cara, eu fui lá pra frente falando que nem um bebê, velho. Me arrebentou, brother. Aquela palavra veio no meu coração. E eu entreguei isso que você falou, Ion. Cara, o desejo, cara. Às vezes a gente tem que ter um propósito, tem um chamado, e a gente acha que isso é um negócio, vou para missões. E, cara, e o propósito maior nosso é amar Deus, mano. É estar com Ele. Entender. E se a gente não entende esse amor que Deus tem, a gente não vai conseguir entregar a missão dele. Era isso que Deus estava querendo me ensinar. Eu tava indo lá querendo fazer a missão dele sem amar ele. O que eu ia entregar pro povo? O que a gente ia entregar quando a gente evangelizar? O que eu ia falar daquilo? Eu ia falar do quê? Que Deus tem coisas para você fazer para Deus? Ou tinha que levar o amor dele? Eu tinha que, na nossa missão, o nosso chamado é levar o amor dele. Como é que eu vou levar se eu não conhecia o amor? Se eu não amava ele acima daquilo, do fazer? Então, cara, foi algo que pegou no meu seminário, velho, que foi uma das coisas que me desconstruiu total. E a partir daí eu fui entendendo o que era um chamado, realmente. Que era o chamado de amar Deus acima de todas as coisas. Né? Aquilo, quando Deus fala sobre o mandamento, qual que é amar Deus acima de todas as coisas, mano. Inclusive do próprio chamado. Inclusive de anunciar o amor dele. Você tem que amar ele acima disso tudo. E, meu irmão, aonde eu cheguei aqui, qual que Deus tá fazendo, mano. E cada dia só quebrando mais nisso. Porque a gente acha que tá no tempo, mas quando a gente vai indo, Deus tem um ajustinho, tem que sempre puxar, cara, me ame, não é o seu chamado, é quem eu sou. É quem eu sou, não é o que faz, mas é quem ele é. Sim. Mano, isso é muito chave, porque é primordial quando a gente para pensar. Porque essa inversão é muito fácil da gente cair. Ah, você comentou, né, do primeiro mandamento, né, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar o próximo como a si mesmo. E é muito fácil fazer a inversão. Não, Deus, mas é pela sua causa. É pelo seu plano, Deus. Entende? É muito fácil a gente virar para Deus e falar assim, ó Deus, você não está fazendo acontecer aquilo que o Senhor mesmo quer que eu faça. Por que você não está fazendo isso? Né? E, cara, quando você estava falando, eu me lembrei que, assim, na nossa vida, a gente sabe que muitas vezes a gente vai estar orando por muito tempo para que algo aconteça, né? A gente precisa persistir em oração, mas existem algumas orações que a gente não sabe quais são, mas são pessoais, que você faz uma vez e, pum, parece que Deus está esperando você fazer somente aquela oração. E eu lembro, depois que eu entendi o que Deus queria fazer através de mim, que eu comecei a perseguir isso de todo o coração, e aí teve uma vez que eu vi que aquilo estava começando a subir para minha cabeça, né? No sentido de comecei a me orgulhar daquilo, comecei a buscar ser visto, né, pelos homens e não somente por Deus. E aí, olhando para o meu próprio coração e vendo a corrupção do meu coração, teve um dia que eu cheguei para Deus, eu falei, Deus, o negócio é o seguinte, eu não quero o que o Senhor tem para mim se eu tiver com o coração errado.
Ó, Talvez tenha sido uma das Uhum. orações mais sinceras que eu fiz na minha vida. Mas é chegando para Deus e falando assim: Deus, eu não vou negociar o meu amor pelo Senhor por algo que é terreno e passageiro, e por mais que tenha importância para o Senhor, o meu amor por você é muito mais importante. Então, assim, foi algo tão chave que a partir daquele dia foi a mesma coisa que tirar com a mão, sabe? Não que eu não tenha que monitorar meu coração, cuidar dele, vigiar, mas ao mesmo tempo, depois que eu fiz essa oração, as coisas começaram a acontecer. Entende? Eu comecei a ser chamado para ministrar em alguns lugares, Deus começou a me enviar para alguns lugares. Então, ali foi mesmo que Deus estivesse olhando para mim e falou assim: ó, tá vendo? É só você ter aberto mão mesmo disso, que eu ia fazer acontecer na tua vida, sabe? Então, foi algo muito chave que me mas cativou, assim. é bem isso, cara. Quando você abre mão daquilo que você quer para fazer aquilo que Deus quer fazer. E o propósito, a gente tem que estar perto de Deus para entender o que Ele quer para as nossas vidas. Sim. Muitas vezes a gente se perde, a gente acha que está fazendo a vontade de Deus porque a gente está longe. Porque a gente está tão preocupado em fazer, no ativismo, que a gente Uhum. esquece da presença, de entender o que é para ser feito. Até quando eu fui quando eu fui para missões, né, na parte do seminário, eu me lembro que eu era oficial do exército, mano, temporário, fui milico. E, cara, durante esse tempo todo, cara, eu ganhei, era R2, temporário, e eu saí de lá, cara, e eu consegui juntar um dinheiro que eu ia pra Angola, velho. Eu tinha um plano Uhum. certinho de fazer o propósito dele ali. E, cara, é engraçado que eu queria ir lá pra Angola, eu tinha passagem, eu não tinha. Cara, em um mês eu tirei passaporte, tirei visto, peguei todas as vacinas, tinha um dinheiro pra passagem, tava tudo certo, cara. Pronto, vou pra Angola, vou pra lá. Cara, não tinha vaga no voo, mano. Falei, mano, como assim, Deus? Não tinha vaga no voo pra ir pra Angola, vou. Meu Deus. Tá Eram, do, tirando, né? era- Eram dois voos semanais, um saía de Guarulhos, do Galeão. Quarta era de Guarulhos e domingo de Galeão. Falei, pô, Deus, como assim? Não tem vaga para ir pro voo? Eu quero ir, Deus. Cara, fui orando uma semana, 2 semanas e nada, cara. Aí um dia, conversando com a minha mãe olhou assim, Rafa, vamos mudar a oração? Em vez de falar, Deus abre a porta, vamos perguntar o que Deus quer? Pô, Sábia, né? de novo, aquele esquema, né? Eu pensei, pô, como assim? Velho, eu dobrei meu joelho, mano. Não deu tempo de falar amém, mano. Eu não falei, Deus, o que o senhor quer? Deus já na hora. O coração. Eu quero que você se prepare antes. Eu quero que você tenha um coração preparado com a intenção correta. E a Uhum. partir dali, quando eu fui pro seminário, aí teve essa ministração. Foi todo um crescer de Deus construindo para entender aquilo que ele tinha para minha vida. Porque a gente acha que o chamado de Deus é a gente ir lá para fora, mas Deus ele tá muito mais preocupado com nós do que com a gente, cara, Sim, do que a gente faz. É a sim, gente ter mais ser íntimo dele, ter cuidado dele, ter mais próximo dele, cara. Né? Do que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Qual que é sim. você entendeu o porquê das coisas que está fazendo. E foi uma construção de todo esse processo. Aquilo que você falou, cara, tem orações que Deus está preparado só para responder a gente, mano. E a gente quer isso. A gente acha que a gente tem que passar por esse sentido. E é engraçado que depois desse seminário, eu voltei para Angola. Eu voltei Uhum. com o mesmo grupo de missões que eu estava querendo lá no começo, com o mesmo propósito, só que com um coração diferente. Entendendo o meu chamado e entendendo o Uhum. tempo que ele tinha para minha vida. Ó, amém, mano. E, cara, vou aproveitar que você deu esse gancho, Rafa, e vou perguntar pro Vini. Vini, como é que você identificou aquilo que Deus tinha para você? Porque a gente sabe que Deus ele tem um propósito, né, para a humanidade como um todo, como o seu povo, né? E aí a gente também sabe que a gente tem que identificar o nosso papel nesse plano de Deus. E como é que foi para você isso? Cara, eu cresci sempre servindo em tudo quanto é ministério. Então, quando eu morava em Santa Catarina, tipo assim, na igreja eu tava ao mesmo tempo no som, ao mesmo tempo na câmera, ao mesmo tempo louvando, e eu tava em tudo. Então eu sempre fui muito dinâmico. E isso acabou que eu me perdi nessa área. Tipo, o que que realmente eu tenho que fazer? Qual que é Uhum, realmente o meu chamado? Aí ano passado, quando eu fui pro Jocum, os primeiros 2 valores é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Então a primeira coisa que tem que fazer é conhecer ele. Então foi uma intensa busca ali do que fazer uhum, e acaba sendo algo muito natural, porque acaba usando o dom que ele me deu. Então em 1 Pedro, uhum. cara, fala isso exatamente, que é tipo assim, exatamente o que ele colocou em mim, a minha essência, é o no que ele vai me usar. Sim. Então e aconteceu muito do nada, eu vim para voltei para Curitiba, comecei aqui em incubadora, que o pastor Budal Uhum, teve ali a ideia, e eu não sabia o que eu ia fazer. Eu não sabia que Deus que tá falando sobre liderança, liderança, liderança. Tá, aonde que eu tenho que ir? Aí no último dia, Deus só falou: "Cara, você tem que treinar".
as pessoas para irem, Uhum. entendeu? Você tem que estar ali no bastidor para cuidar daquelas pessoas que estão indo. Porque acaba tendo essa muita falta de preparo, igual o Rafa falou ali, que o pessoal só quer ir. Ah, eu quero ir, Uhum. quero ir, quero ir. E exatamente essa falta de preparo que é o que pega todo mundo. Sim. Porque a gente é instruído, vai, vai e faz discípulo, vai, vai, vai. Só que a Uhum. gente não tem essa, cara, busca Uhum. primeiro, busca o que ele quer pra você. Porque eu conheci muita gente que foi, inclusive, lá pra base, que, tipo assim, não sabia nem se o chamado era ser missional. E muitos nem eram ser. Tá ali na missão integral, por exemplo. Então, isso acaba sendo muito como eu posso dizer, fica ali Uhum. camuflado, tipo, cara, sumiu a palavra, eu ia falar certinho a palavra. Sumiu agora da minha mente, mano. Sim. Eu vou tentar lembrar, me perdoa. Não, fica tranquilo, mano. Cara, mas isso que você falou é muito. Na verdade, é um fato. Por quê? Porque a gente sabe, até o Rafa pode comentar isso também, por estar pastoreando adolescentes, a gente é muito movido pelo hype, né? Tipo assim, cara, tal movimento tá fazendo isso, isso e isso. Pô, quero fazer parte disso. Ah, mas tal igreja tá fazendo assado. Ah, quero fazer parte disso também. Ah, mas agora tá em alta, tipo, sei lá, gravar música, worship, sei lá, tô inventando um monte de coisa. Vamos fazer isso também, sabe? Por quê? Tipo, sempre nesse rolê do que tá em alta, vamos fazer também. E eu já tive Pessoal, amigos meus também que fizeram escolas missionárias e ele já, um deles especificamente veio conversar comigo uma vez e falou assim, eu perguntei, cara, como é que foi a viagem e tal, como é que foi tudo? Ele falou, cara, foi muito irada para quem devia estar lá, porque muita gente foi só de turista, tipo, para curtir, para tirar foto, mas, cara, para quem tava com o coração ali, que de fato foi chamado por Deus para estar naquele lugar, naquele tempo, sabe, naquela hora específica, pôde tirar o maior proveito, né? Então, da mesma forma, a gente, quando vai trazer, tipo, tirando do lado missionário e colocando isso em prática hoje, cara, sempre tem muita coisa que está em alta, né? Tipo, pô, a gente vive numa era da informação, a né? gente vive muito pelos olhos, assim, pelo que se atrai, né? Sim, Então, mano. cara, chama atenção que eu quero estar ali envolvido. E acaba que nosso coração se volta pra isso. A gente quer ser tem uma síndrome de estrelinha, tá ligado? Uhum. Então a gente se volta, tipo assim, ah, eu vou aparecer ali, ah, vou ser o líder de lá. A gente Aham. normalmente não é treinado cara, eu tenho que servir. Tem que ter o Sim, coração de servo, ser como Cristo foi. sim, Então acho que essa vai ser a base do chamado, é ser como Cristo sim. é. Exato. É aquele exemplo que eu dei no começo, a questão da sandália, do Evangelho da Paz, a gente tenta navegar na onda dos outros, no Hum. ministério dos outros, do que o outro está fazendo, e acho que é Uhum. isso que é o É. momento. A vibe é essa, a gente pegar isso e fazer isso, vamos fazer. Cara, não é errado você fazer as coisas, não é errado você se inspirar, mas é errado você foi chamado para isso? É Uhum. você buscar em Deus. Cara, o que você foi? Porque é isso que falou, cara, muita gente começa, mas quantos terminam? Quantos permanecem? Porque uma É. hora vai cansar, mano. Como eu falei, você pode até dar os primeiros passos, continuar, velho. Mas a caminhada cristã é uma maratona, né, irmão? Então, tipo assim, é aos poucos, cara. De repente você vai desistindo, vai descobrir, chamado não é para mim mesmo. Ah, não sou chamado para falar de Deus, não sou chamado para Aham. falar do amor de dele. E só que, na verdade, você não achou aquilo que Deus tinha para você. No Uhum. sentido, tipo assim, a sua ferramenta, a forma como você vai trabalhar, a forma como você tentou navegar na onda dos outros, que eu tava Sim, fazendo. E, cara, e virou um ativismo, que é um ativismo que, cara, perdeu a essência. E uhum. Que, cansou. que tu faz pelas E, tuas próprias forças, né? Tu acaba, tipo exato. assim, não necessitando de Deus, porque tu consegue fazer aquilo ali. Tu criou Oh, habilidade, tu aprendeu a fazer aquilo. não. Então tu acaba deixando de lado porque não precisa. Aí quando lá Uhum. na frente tu quebra a cara, tipo assim, não tenho mais energia para continuar. E agora? O que eu posso Exato. fazer? Cara, o que você pode fazer hoje de pregação, de louvor, de letra, cara, que você não precisa hoje. Tipo assim, cara, tem tanta gente que não precisa de Deus, você não precisa orar, velho. Você não sabe, Sim, você vai pegar um sermão, joga no Google, velho. Sermão, cara, você colocou o sobre o tema que você quer, chamado. vida abundante. Sermão sobre o chamado. Parece 10 para você. Você não precisa Sim. mais pesquisar, você não precisa mais orar, você não precisa mais buscar em Deus. Se você não quiser, não precisa. Você vai lá e joga, cara. Agora, quando se fala de chamado, quando se fala de propósito, cara, você vive isso. Tá na Uhum. essência de você. Você olha para aquilo, você vê aquilo brotando na sua cara. Fala, caraca, é isso. Sim. Coração Mano, queima, né? exato.
Você vai pegando porque você está vivendo isso, é a essência. É natural, cara. Você não vai passar do lado de uma laranjeira e você vai ver. Cara, o pastor Francisco ele falava sobre isso. Você vê uma laranjeira fazendo barulho para dar um fruto. Você não vai passar lá e você vê. Cara, é natural, ela dá um fruto. No tempo certo, na estação certa. Porque ela está enraizada, está recebendo fruto e na hora certa ela vai frutificar. Ela não vai fazer força para isso. E assim é o nosso chamado. Quando você começa a fazer muita força para o seu chamado, você precisa uma luz alerta. Você tem que ligar o alerta e falar: opa, o que está acontecendo? Estou no caminho certo? Por quê? Não que você não vai ter dificuldades. Uma coisa é dificuldade e outra coisa é peso. Entendeu? Dificuldade na sua caminhada sempre a gente vai ter. Porque isso faz parte do nosso processo. Agora, é pesado? Tá pesado para você? Tá, opa, então vamos rever aí. O que está acontecendo? Será que é dessa maneira que Deus quer que eu faça? Será que é desse jeito que tem que ser? Ou Deus ele quer que me empurrar para um novo tempo, um novo propósito? Transições acontecem, ciclos são encerrados. O que Deus está querendo? Então a gente precisa entender sobre o tempo e o peso. Como é que é essa pegada? Eu vivi um pouco sobre isso, sobre viver o tempo e o peso. Como eu falei, no começo eu era missionário, tempo integral, missões. E, cara, chegou um tempo, eu casei, conheci minha esposa em missões e casei. E aí, um ano de casado, cara, em missões, cara, foi muito punk o nosso primeiro ano de casamento. A gente parou e falou: opa, peraí, a gente precisa decidir agora como família, a gente precisa dar uma segurada e precisa entender o que Deus quer para nossas vidas. E aí foi que a gente estava até lendo um tempo no nosso casamento, a gente leu aquele livro Uma Coisa, do pastor Duane, F. Hope. Cara, e aquele livro falava sobre isso, sobre um propósito, cara. Eu achava, sempre falava assim: meu Deus, se eu abrir mão agora do chamado missionário, se eu sair da missão onde eu tô, eu vou largar a mão do arado. Eu vou olhar para trás, vou deixar, e Deus vai me castigar, vai ser um peso, não vai ser legal. E Deus mostrou para mim, através desse livro, uma coisa que, cara, foi um divisor de água na nossa vida, e falou: cara, existe só uma coisa, cara. É minha presença, é me amar, é estar comigo. E foi nisso que eu peguei, nós decidimos, não, vamos retornar agora, vamos criar raiz, e a gente veio para Curitiba, saímos de missões, e aqui começamos a congregar, cara. E, cara, eu tive que sentar, sentar minha bunda na cadeira e começar trabalho, velho. 8 horas por dia, frente ao computador, e começar a trabalhar, procurar emprego. E eu falava: meu Deus, como assim, cara? Procurar emprego, meu Deus, estou retrocedendo. Exatamente. Não é retrocedendo. Deus foi me mostrando, cara, na medida que eu tava ali, falou: cara, o seu chamado não mudou, só mudou o seu campo de missões. Seu campo missionário mudou. Você não está mais agora na África, você não está mais agora nas igrejas, mas você está agora na empresa que está trabalhando. E é aqui que é o seu chamado continua. O seu chamado continua. Agora onde? Você vai desistir? Você vai parar? Ou você vai continuar exercendo aquilo que eu te chamei para fazer, que é anunciar o meu evangelho? E eu, velho, é isso. Eu preciso entender onde Deus me colocou. É isso. Eu preciso entender onde Deus me colocou. Não importa aonde eu estou. O que importa é o que eu tenho que fazer. E o que eu tenho que fazer? Anunciar as boas novas. Anunciar o amor de Deus. Então, eu vivi esse tempo, tive esse tempo, só que aquilo que Deus tinha para a minha vida estava lá ainda. Né? E hoje nós retornamos, hoje no Ministério Integral, hoje nós somos pastores aqui na Alcance, cuidando dos adolescentes aqui na Alcance. E, cara, e é bem essa pegada, você precisa entender o tempo que você está vivendo e o seu chamado. Se você souber isso, cara, não importa onde você esteja, cara. Se você vai estar na África, se vai estar aqui no Brasil, se vai estar, cara, trabalhando, estudando, você vai entender, cara, esse é o meu campo missionário, é aqui que eu vou ganhar vidas, é isso que eu preciso fazer, é agora, esse é meu chamado, esse é meu propósito, não importa o local. Sim. Fala aí, Vini, você ia falar? Não, eu ia falar que exatamente isso, mano. Ali no final da escola de missão, no início desse ano, eu tinha muita direção, tipo, era: continua aqui no Egito, eu fui pro Egito. Continua aqui com a gente. Caraca, vai mano. pra outro lugar, vai pra outro lugar. E comecei a receber muita proposta de trabalho, de missão, no caso. Mas o que Deus direcionou foi: vai pra universidade. Eu fiquei tipo, tá, mas eu tá tô me em tirando, missão. Deus? Eu tô em missão. Pô, cara, deixa eu continuar. Mas aí eu lembrei de uma coisa, de quando eu tava no início do ensino médio, final do fundamental, que foi quando eu tava num retiro, e no meio da pregação, um pastor de fora, não conhecia ninguém, parou a pregação e disse: Vinícius, vem aqui. Aí todo mundo ficou tipo: tá, beleza. Quem é? Ele falou: esse garoto aí de segunda fileira, vem aqui. Eu falei: putz, o cara nem me conhece. Me chamou lá na frente, cara. E nessa época eu tava vivendo muito, tipo, uma vida na igreja, uma vida na escola, entendeu? Aí ele falou: cara, se não começar o que eu te chamei pra fazer na tua escola, pra falar do meu amor na escola, já era. Eu falei: beleza. E continuei a vida. Então, ali na escola, Deus me lembrou disso. Que é onde, tipo,
aonde eu não cumpri o que ele pediu para eu fazer, é onde ele estava mandando eu voltar agora. Voltar ali para o campo de estudo, na área ali da universidade agora, Uau. para justamente fazer o que ele me chamou ali, para levar o amor dele através da minha vida. Que demais. Então, cara, isso aí é totalmente real. É totalmente Uhum. real. Não adianta uma laranjeira querer dar maçã. Não adianta. Não Não adianta. E, mano, vamos ser bíblico aqui? Vamos ser bíblico. Cara, vamos analisar a história de José do Egito. Cara, quando você olha ele pós-venda dos irmãos e ele preso, cara, a gente vê ele sendo um administrador nato, né? Um governador, um governante dentro da prisão, cara. Você fica assim, mano, tipo assim, por quê? Porque ele não consegue mudar a essência de quem Deus fez ele para ser. Então, assim, quando ele foi governador do Egito, você olha e fala assim, caraca, né? Nossa, José foi governador do Egito, pô, só estava abaixo de Faraó. Mas aí quando você vai olhar, ele era o mesmo cara na prisão. Então, isso que vocês dois trouxeram é exatamente isso. É você não ser dependente do lugar onde você está para fazer de fato aquilo que Deus os chamou para fazer. E José, cara, é inspirador para mim. Quando eu olho, eu falo assim, mano, ele se manteve íntegro o tempo todo, mesmo estando preso, e depois sendo governador do Egito. Então, sendo mais visto ainda pelos homens, ele manteve o coração no lugar certo. E isso tudo que a gente está falando, a gente está falando de coisas um pouco específicas, né? Tipo, fui chamado para o ministério, fui chamado para ser governador do Egito. E eu queria te perguntar, Rafa, e aí, existe um chamado universal e um específico? Explica para a gente aí. Cara, todo mundo foi chamado para pregar o evangelho, não tem como. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ide fazer discípulos em todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Existe um chamado universal, todos nós temos esse chamado. Né? Nós temos que, o pessoal fala, eu vou ser um missionário, eu vou ser um impostor, cara, todo mundo foi chamado para isso. Não tem como você querer negar, você querer dizer que você é cristão e não fala do amor dele, cara. Isso tá errado, isso não condiz, cara, não tem como. A partir do momento que você aceitou a Cristo no seu coração, você aceitou um chamado de levar o nome dele. Como eu falei, agora não importa aonde e como. Então muitas pessoas, elas acham, só porque não sabem como ou aonde, elas acham que não são chamadas. Mas na verdade todos são chamados. Naquilo que você é capaz de fazer. E a gente trabalha com adolescente, muitos nos perguntam, né, como que a gente vai descobrir o nosso chamado, como que a gente sabe, né, que tem um chamado, já que é um chamado universal e um específico, como que eu vou saber qual que é? Porque o específico, o que é? Cara, mestre, evangelista, você vai trabalhar em cima daquilo, cara, você vai querer ser um pastor Luciano Subirá, meu irmão, vai estudar a Bíblia, meu irmão, tem que ter um chamado para isso, brother. Quer ser evangelista, um Billy Graham? Meu irmão, vai estudar a Bíblia, velho, vai trabalhar nisso. O problema é quando as pessoas querem viver um chamado de outros, aquilo que a gente falou de novo, de uma maneira diferente, porque não buscam em Deus e não sabem o que faz. E como que a gente sabe qual é o nosso chamado, João? Como que a gente vai descobrir? Quem que vai falar pra gente qual é o nosso chamado? É Deus, cara. É nele. Se a gente não tiver nele, a gente nunca vai saber qual é o nosso chamado. Por isso que eu falei, estudar a Bíblia, cara, quando você abre a palavra de Deus e começa a estudar, você descobre que o chamado é para todo mundo. É universal, não tem como você negar isso. Agora, como que é o seu propósito? A forma do seu, como você vai trabalhar no seu chamado, aí é individual, é no secreto. É naquilo que Deus tem. É fechar a porta do seu quarto e falar, Deus, o que eu tenho para mim? O que o Senhor tem para minha vida? Então, cara, você tem um chamado universal e tem um chamado específico. O universal está aí, ó. E fazer discípulos. O específico, na verdade, ele é muito mais do que um chamado. É como você vai ser esse chamado. Perfeito. Pra mim é a ideia do que é. Através, é um mestre, é um evangelista, é um profeta, qual que é, aonde você vai trabalhar nisso e naquilo que você tem. Em Mateus 16, tem aquele momento que Jesus está com os discípulos, né? Que eles falam assim, quem diz que eles são, né? Uns falam que você é Elias, outros dizem que você é os profetas, e e vocês quem são? E aí Paulo, cabeça, Pedro, chega e fala, cara, o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo, né? A revelação teve. E, cara, Deus falou, topzera, velho, isso aqui não foi humano, não, foi do céu que você teve essa revelação. Então, o que a gente tira desse texto, dessas escrituras, quando ele fala sobre isso, cara? Nós primeiro temos que descobrir quem é Jesus, velho. Para depois a gente descobrir quem é Jesus, ele vai falar quem nós somos. Porque quando ele fala que você é Cristo, ele fala, eu digo que você é Pedro, né? E sobre esta pedra edificarei minha igreja. Está falando sobre ele, né? Mas ele fala quem ele é.
mostra quem ele é. E depois que ele falou quem ele é, o chamado dele. Que é o Uhum. quê? É sobre a pedra de Jesus Cristo, sobre aquilo que Jesus faz, ele vai começar a obra dele. Então, Sim. cara, a gente está querendo descobrir a obra, a gente está querendo saber o que fazer, sem descobrir quem é Jesus. Sem ter a revelação de quem é Jesus, para que ele aí revele quem a gente é. E depois Sim. que ele revelar quem a gente é, aí ele vai falar o que ele vai fazer através da gente. Sim. Então, a gente só está pensando muitas vezes só no final. Só quero chamado, brilhar, piscar, crescer, fazer. Mas aí, quem é Jesus? É a musiquinha lá entendeu? Do Diante do Trono. Quem é Jesus? É isso. Quando você Só descobrir os quem é old Jesus, school, hein? exato. Quando descobrir Sim. quem é Jesus, ele vai falar quem você é, cara. A partir do momento que você tiver a sua identidade revelada em Cristo, ele vai falar o seu chamado, o seu propósito. Então, cara, para mim é um chamado universal e específico. O específico você vai descobrir aonde? No quartinho, no secreto. Descobrindo primeiro quem é Jesus. Amém, mano. Amém. Glória a Deus. E aí, Aí Vini, você o que você acha desenvolve. disso? Cara, eu acho que isso aí tem muito a ver com a diferença de um cristão de processos e um cristão de eventos. Uhum. Por exemplo, daí entra muito essa questão do hype. Por exemplo, o cristão que vai ali, conferência em conferência, que vive aquele momento de, cara, grande espiritualidade e tal, mas o processo dele se tornar é muito diferente. É um Sim. negócio diário de relação realmente com Jesus. É o devocional, justamente. Que pão diário bate tanto na lata, que realmente Sim. precisa ali do tempo com Deus para você ver o que você tem que fazer. E não adianta a gente querer botar a mão de algo, botar a mão no controle que é de Deus. A gente só Sim, precisa mano. receber o que a gente tem que fazer nesse meio. Sim. Exatamente isso. Mano, foi muito bom isso que você trouxe, Rafa, porque tem até um autor que ele não é cristão, que é um cara chamado Simon Sinek, e ele escreveu um livro chamado assim, Comece pelo Porquê. E esse cara, ele desenvolveu um método chamado Círculo Dourado, que é o quê? É como se você enxergasse um círculo normal com 3 rodelas sobrepostas. A rodela central é chamada de porquê, a segunda, como, e a terceira, o quê. Isso se aplica para vendas, para empresas, mas isso é muito aplicável ao nosso chamado. Por quê? Porque o porquê ele fala a respeito de qual a intenção que a gente está fazendo aquilo, qual é o objetivo principal. Então a gente pode dizer que o nosso chamado como cristão, né, é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Então o nosso porquê, a motivação que a gente faz as coisas é essa, é fazer tudo para a glória de Deus, né? O apóstolo Paulo vai dizer: quer vocês comam, quer vocês bebam, façam tudo para a glória de Deus. E ao mesmo tempo o ide fazer discípulos de todas as nações, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, esse é o nosso porquê, bem delimitado. O como, meu filho, você vai descobrir, amado do Senhor. É isso que o Rafa falou, é entrar no teu quarto, fechar a tua porta, Mateus 6,6, e ouvir o Senhor. Então, sabe, muitas vezes a gente fica atordoado, fazendo teste por aí, tipo assim, cara, o que será que eu devo fazer? E sendo que, assim, tudo que Deus de fato quer fazer, ele já colocou dentro de nós, nem que seja uma porção pequena, que a gente vai descobrindo ao longo do tempo, porque eu acredito muito em habilidades inatas, aquilo que Deus de fato colocou na gente, coisas que a gente vai desenvolvendo, mas quando a gente fala de chamado, cara, Deus coloca em nós um anseio por aquilo, uma indignação por alguma causa, que a gente vai olhar para aquilo e falar assim, cara, isso aqui tá me indignando tanto, e assim, parece que eu vou explodir por dentro, e só quem de fato já conseguiu entender o chamado de Deus sabe do que eu tô falando. Porque você começa a olhar para uma causa específica, você fica assim, cara, meu Deus do céu, eu preciso fazer algo. Ou geralmente, né, o primeiro pensamento é alguém precisa fazer algo sobre isso, né? Okay. E aí você vai lá, comunica com alguém e a pessoa pode até olhar para você, cara, se você está sentindo isso, talvez, quem sabe, Deus esteja te chamando para isso. Então, e o que, né, fechando esse círculo, é de fato o que você vai fazer. Então, muitas vezes, cara, com essa motivação de amar a Deus sobre todas as coisas, cara, quem sabe você vai amar a Deus sendo um professor. Uhum. Então, assim, cara, você tem isso bem delimitado, que eu vou fazer tudo para a glória de Deus. Eu, primeiro, amo o Senhor acima de todas as coisas, e eu vou cumprir o ID, aí você faz isso através do seu como.
né, que é o ser professor, é ensinar as pessoas. Daí você pensa, cara, não vou ser um doutrinador dentro de sala de aula, vou respeitar as pessoas, mas ao mesmo tempo vou refletir a glória de Deus onde quer que eu esteja, e o que de fato é exercendo a sua profissão, o seu chamado, a sua vocação, aquilo que Deus tem para você. Então, o dia que eu aprendi esse exemplo, né, do Círculo Dourado, ele é muito fácil de você explicar para as pessoas, né, como entender, né, a gente sabe que é muito mais fácil de visualizar, mas entender que às vezes demora um pouquinho. Mas trazendo para esse lado também de trabalho, o autor do devocional ele diz assim, né? Nosso propósito principal de vida não se encontra no trabalho que alguém pode fazer. A essência do indivíduo está muito acima de sua ocupação. E eu queria te perguntar, Rafa, o que você acha dessa afirmação? Cara, meu irmão, a essência, ela fala sobre quem nós somos. Aquilo que eu falei, volta para aquilo que estavam falando, a gente descobrir quem nós somos para a gente fazer aquilo que nós somos chamados. Então, quando eu converso com a galera, com os adolescentes, então aí para fazer o vestibular, então nessa pegada, tentando descobrir o que querem fazer de chamado, ou faculdades, tem aquela briga em casa, né? Eu quero fazer missões, meu pai quer que eu faça uma faculdade, eu quero ir para o mundo e meu pai está querendo que eu fique aqui cursando psicologia, odontologia, essas coisas. E eu estou pegando essa galera, esses tempos atrás eu conversei com uma adolescente até, que ela veio falar que ela estava nessa guerra com os pais, que ela queria fazer teologia. Eu puxei para ela e falei, por que você quer fazer teologia? Ela falou, não, porque eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado e quero fazer. O que seus pais querem? Meus pais querem que eu faça psicologia, querem que eu faça alguma outra faculdade. Aí eu parei assim, eu falei, cara, você sabe que estuda teologia? Ela parou assim, vou estudar de Deus. Eu falei, não, cara, teologia, você vai estudar um livro chamado Bíblia. A teologia vai estudar a Bíblia, que o cristão tem. Dentro da teologia tem muito ateu que estuda, tem muito... Porque a teologia estuda a Bíblia, cara. Ela é cética, ela é fria. Se você tem um chamado, algo queimando por você, eu até falo, a sua psicologia ela é mais gospel, né, mais evangélica do que a teologia. Porque você vai aplicar no seu chamado. Você tem um chamado para as nações? Eu tenho um chamado para as nações. Então, cara, se você estudar hoje uma psicologia, uma odontologia, ela vai te levar muito mais longe do que se você estudar uma teologia. Porque você tem um chamado, talvez o que você precisa identificar é aquilo que você quer fazer. Você está identificando que você tem um chamado. Agora, você está achando que você está separando, você está achando que uma coisa é sagrada e outra coisa é profana. E não. Você está tentando dividir uma coisa que não existe. Então você precisa entender a oportunidade que você está tendo de você fazer algo a mais, de você ir além, abrir portas, uma oportunidade que eu não tive. Eu não consegui fazer uma faculdade, eu não tive condições de estudar, de ter uma faculdade. Falei, você está tendo, seus pais estão te dando essa oportunidade que você pode fazer, e isso vai abrir muito mais portas para você falar do amor de Deus e do evangelho. Então não tente limitar o poder de Deus com alguma coisa que é estudar a Bíblia e outra coisa que não é estudar a Bíblia. Que só porque tem Bíblia você acha que é de Deus. Cara, você tem que entender qual que é o seu chamado e quem você é. Porque qual é a sua essência naquilo que você vai fazer. A sua ocupação vai dizer muito sobre aquilo que você é, sobre o que você faz. E esse ponto foi onde ela conseguiu conversar com os pais e entender um pouco desse chamado, desse propósito. Que massa, mano. E buscar onde que ela vai fazer, onde vai servir. Né? Até um tempo atrás eu conversei com o Rafa Barbosa e ele falou sobre isso, cara. Ele aconselha isso, comecei até a pegar esse tipo de conselho. Cara, você fazer uma faculdade, uma teologia, mas você consegue. Agora o tempo de estudar uma psicologia, uma medicina, uma odontologia, hoje, cara, hoje você tem tempo para isso. Que depois de casado, não que você não consiga, depois você tenha filho, cara, mas é muito mais pesado o tempo. Sim. Até o tipo de ensinamento, de você pegar as coisas. Então, tipo assim, tenta estudar uma coisa agora mais pesada, aquilo que o Vini tá fazendo, cara. O Vini tá estudando psicologia de manhã, fazendo teologia à noite, trabalhando à tarde, cara, é um ritmo de vida que eu não consigo mais fazer. Mas a fase dele permite. Então, cara, vai fazer 2, 3 faculdades agora, vai fazer faculdade. Investe, fazer... né? Exato, investir o tempo, porque hoje tem tempo, velho. Depois, meu irmão, não vai dar, não. Agora, não porque não quer, é porque, cara, a demanda aumenta. O ritmo de vida, que a gente tá num ritmo acelerado, mano. Sim. A gente veio nesse pós-pandemia, quando a gente não voltou num ritmo devagarzinho acelerando, a gente foi pro 10, cara. E a própria palavra diz isso. Quando a gente é solteiro ali, a gente tem que aproveitar esse tempo justamente porque a gente vive só para Deus. E quando a gente tem ali família, a gente acaba vivendo marido para mulher e a mulher pro marido. Então acaba, tipo assim, tomando muito tempo. Exato. O apóstolo Paulo fala sobre isso mesmo, cara. Ele coloca as coisas de Deus com as coisas de casado. Ou seja, ele fala as coisas de casado, cara, é as coisas de Deus.
Então, tipo assim, os solteiros cuidam das coisas de Deus e os casados das coisas de casado. É o teu Então, primeiro ministério, né? exato, entenda o tempo que você está vivendo hoje. Eu vivi isso. Aquilo que eu falei no meu testemunho, cara, dos meus 18 até os meus 25, velho, eu fui, velho. Mano, eu dormi em chão, dormi em praça, cara, passei frio, passei fome, cara, tava nem aí, meu irmão. Tava dormindo no carro, foi fazendo. Quando eu casei, eu me acendi, eu falei, opa, peraí, agora tem uma família para cuidar. Agora com filho, eu penso mais 3 vezes com filho, porque tem todo uma coisa por trás, tem todo um cuidado que a própria palavra de Deus afirma. Então a gente tem que aprender a discernir esses tempos. E o tempo de hoje qual que é, cara? É de estudar, cara. Se investe para estudo, cara. Investe no seu chamado, investe naquilo que Deus tem. Faz aquilo, cara, porque vai chegar um tempo onde você não vai conseguir com tanto tempo, né? Com tanto afinco indo à firme. Então, é esse o ponto. As pessoas precisam entender, cara, que tudo é um propósito. Tudo, nada é secular e nada é santo. Tudo são uma coisa só. Você vai santificar as coisas. O que você vai fazer na sua faculdade? Você vai ser santo, você vai fazer a diferença naquele lugar. Então entenda isso. O que Deus quer para sua vida. Amém, mano. Amém. E aí, Vini? Cara, você me dá... Ó, João, só um negócio. Você me deixa falando aqui, velho. Eu falo demais. Não corta, velho. Não. Eu vou deixar. Pelo amor de Deus, mano. Eu vou deixar. Tô proibido de falar agora. Só você, mano. Vini, fala aí pra gente. O que você achou dessa afirmação? Envolvendo trabalho, essência. Realmente totalmente certo, sabe? Porque a gente tem que ser antes de fazer. O fazer vai acompanhar esse ser, quem a gente já é. Exatamente aquela questão da teologia, cara, eu conheço gente que deixou de ser cristão por fazer teologia. Exatamente porque não é um âmbito espiritual. É uma faculdade normal. Sim. Não é porque ela é teológica. E justamente quando eu recebi esse direcionamento para me tornar pastor, eu fui falar com o próprio Budal, e cara, ele falou, mano, o que você vai aprender na faculdade é 30% do teu ministério, nem isso. Então, você tem que ser um pastor antes da gente poder te consagrar a ser um. Sim. Foi exatamente Davi. Davi, ele foi consagrado rei, ele já era rei antes de se tornar rei. Então, justamente, quando ele vai lutar com o gigante, ele já vai confiando em Deus, porque no secreto dele, ele já tinha lutado contra urso, leão e tinha ganhado. Ele sabia do que Deus podia fazer através da vida dele. Então, justamente, a gente tem que ser antes de se tornar. Essa seria a nossa essência, porque a gente realmente é em Deus. Então, cara, a formação do pastor matou a pau, digamos assim. Sim, mano. E, cara, eu concordo com vocês dois. Eu só tenho um ponto a levantar, que eu acho que sim, a afirmação está correta, mas eu colocaria um adendo. Qual que é esse adendo? Eu já li um livro que eu sempre recomendo aqui, vou recomendar mais uma vez, vou até encher o saco da galera, que esse livro aqui, ó, Como Integrar Fé e Trabalho, do Tim Keller, Nossa Profissão a Serviço do Reino de Deus. Cara, esse livro é sensacional, e ele tem uma frase que ele diz assim: algo só é uma vocação ou um chamado quando alguém nos chama a realizá-lo e fazemos o trabalho por causa de quem nos chamou e não por nossa causa. Nosso trabalho diário só é um chamado se for reconcebido como designação de Deus para servirmos o próximo. Então, eu acho que isso contribui para a afirmação, porque sim, o nosso trabalho pode ser a nossa vocação, pode ser o nosso chamado, se foi Deus que nos chamou de fato, né? Então, mas isso que você falou, Vini, é muito correto quando a gente para analisar. Sempre a essência vai vir antes do trabalho, porque senão a gente fica muito preso ao fazer e não ao ser, né? É a dinâmica de Marta e Maria, né? Marta estava lá fazendo, e, cara, ela estava querendo servir Jesus que estava na casa dela, mano. Se coloca no lugar dela, tipo assim, se a gente não tava lavando uma louça que precisava lavar, dando uma limpadinha aqui e ali, tirando o pó, porque, pô, a gente ia receber Jesus na nossa casa. Mas aí que a Bíblia fala, né, e Jesus mesmo disse que Maria escolheu a boa parte, que é estar aos pés dele e ouvi-lo. Então, o ser, de fato, ela estava exemplificando, na minha opinião, o ser filho de Deus, né? Você não precisa fazer, mas você faz porque você ama. Você faz porque você ouve, você faz porque você está perto, sabe? Então, muita gente, às vezes, tenta fazer para ser aceito por Deus e amado por ele, mas é uma tentativa muito errada quando a gente para pensar, porque nós precisamos ser primeiro, nós nos reconhecemos como filhos de Deus, para que aí a gente consiga fazer alguma coisa. Seria uma resposta ao amor dele.
Sim, mano. Não, com certeza. Gente, e a citação que eu terminei ali do Tim Keller, ela fala sobre a respeito de servirmos o próximo. Então eu queria te perguntar, Vini, o nosso chamado diz respeito mais a nós mesmos ou ao nosso próximo? Cara, eu acho que a gente tem que refletir isso no próximo. Pra minha opinião, a gente tem que servir, né, Uhum. em primeiro lugar. Então eu acredito que Deus, esse chamado seria como ele quer me usar para servir o próximo, eu Sim, acredito. sim. Então, o que ele quer que eu faça para transmitir o amor dele pro outro, para trazer isso. Beleza, tô ali na faculdade de psicologia, cara, e Uhum. agora? Como que eu vou transmitir o amor falando aqui dos assuntos que a gente aborda na faculdade? Cara, só tem que transmitir o que ele quer. Então, eu acredito que a gente tem que focar muito no outro. Uhum. Até esse domingo passado a gente tava falando sobre o assunto e eu lembrei de um mito que tem, um mito grego. Eu esqueci agora de quem é, mas é o cara que se olhou na Ah, água e viu seu Narciso? próprio reflexo. Isso, Narciso. E ele viu o próprio reflexo e se fascinou consigo mesmo. Então eu acredito muito que se eu não consigo me ver, é pra eu estar a serviço do outro. Uhum. Então eu preciso viver muito mais pro outro, mas sem deixar aquela busca a Deus, porque não tem como eu transmitir Deus pra você se eu não estiver cheio dele, eu acredito, Sim, a maior parte do sim. tempo. Então, isso ficou muito vago, mas Não, não, deu sim, mano. Cara, e isso que você disse, Vini, é muito. Na verdade, não, vou esperar o Rafa responder, depois eu falo. Rafa, diz aí pra gente. Fala mais a respeito de nós mesmos, do nosso próximo. Diz aí. Cara, o nosso chamado ele é sempre pro próximo, mano. Dom, cara, o seu dom que você tem é pro próximo. Jesus nos ensina a servir. Então, cara, se você tem um dom de cura, você não vai se curar. Você vai ser usado para usar pro próximo. Se É, você sempre diz a respeito do próximo. Porque, cara, a Bíblia vem falar sobre isso, sobre esse cuidado com o próximo, a servir o próximo, a cuidar do mais pobre, a cuidar do necessitado. Sempre a Bíblia, você vai pegar toda ela, a história, ela sempre se diz para o próximo. É para Deus, em primeiro lugar, e para sim, o próximo. Jesus resumiu aquilo de novo. Os 10 mandamentos em um: amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo, como a você mesmo. Então, sim, cara, sempre refletir para o próximo, porque é o próximo que a gente vai ter que trazer a salvação para ajudar a tirar do inferno, a trazer uma cura, a trazer uma sim, palavra de encorajamento. Ela vai ser, sempre vai ser ministrada ao próximo. Então, o nosso chamado, ele está totalmente ligado com o nosso próximo. Se a gente não tem sim. amor, se a gente não tem empatia pelo próximo, nós não exercemos nosso chamado, nós não exercemos nosso ministério, porque isso sempre se diz ao próximo. Cara, uhum. isso é chave, né, mano? Porque se a gente ficar focado, não. Você já viu gente que usa o chamado como troféu? Né? Tipo Não, assim, para mostrar para os outros, não, eu fui chamado para tal eu coisa, eu fui chamado para tal coisa, fui chamado para tal coisa. Como somente um troféu, tipo assim, como se Deus tivesse um ranking, assim, né? Não, quem foi chamado para isso, foi chamado para aquilo. E eu quero te lembrar de algo, Rafa. Eu. A gente estava no templo antigo da Alcance e você pregou uma vez no Alcance Jovem sobre o Movidos pela Eternidade, falando a respeito daquele vídeo do John Bevere. E, cara, aquilo marcou minha vida. Marcou minha vida porque a forma como Deus nos chama, sim, ela é individual, ela é singular, e a gente vai ser cobrado pelo Senhor quando nós nos encontrarmos com Ele sobre aquilo que a gente foi chamado para fazer. Não por aquilo que a gente fez de fato, mas a gente vai para a palavra de Deus e existe o tribunal de Cristo, que é diferente de você ser julgado para o céu ou para o inferno, mas é no sentido de, e aí, com as suas obras, o que você fez? Né? E nós fomos chamados para as boas obras. Então, isso diz respeito não somente a nós, mas sim ao outro. Assim como o Rafa falou, se Deus te deu o dom de curar, pô, é para o outro. E eu sempre vejo da seguinte maneira, eu fico imaginando, né? Imaginar não é pecado, né? Não é heresia. Mas eu fico imaginando Deus olhando e vendo as necessidades e vendo corações dispostos e fazendo um link entre as pessoas e essas necessidades que estão aqui no mundo. E não estou dizendo que Deus não é suficiente, porque Ele é sim suficiente, mas Ele escolheu nos usar. Ele escolheu que a gente fizesse uma parceria
junto com ele aqui nessa terra. Então eu fico imaginando Deus olhando para a terra e falando assim, cara, mas tem meu filho, o Vinícius ali, ele tem um coração voltado para isso e, ao mesmo tempo, eu preciso de alguém nessa área aqui, eu vou conectá-los, sabe? Então eu acho incrível como Deus faz isso, com uma maestria sensacional. E, gente, fala aí, mano, manda Uma bala. coisinha rapidinho, Por exatamente o favor, exemplo por que favor. você usou de mim foi o que aconteceu semana passada. Que massa. Porque Deus conhece meu coração ali de amar as pessoas e tá ajudando elas, principalmente a se levantar, né? Quem tá caído. Então, cara, semana passada que eu tava ali eu tava conversando ali com o pessoal da PIB e justamente me mandaram pra área de aconselhamento ali pastoral, justamente para ajudar as pessoas a se levantarem ali em Cristo. Então, cara, realmente é só confiar em Deus e ficar ali em oração e Sim, conhecendo Ele a cada dia mais, que você acaba automaticamente, ele já te coloca no lugar exato que você precisa estar. sim, com certeza, mano. Gente, já vou aproveitar, já vou usar o Vini aqui. Vini, eu queria te pedir, cara, te dar esse espaço para você deixar uma última mensagem para a galera que está nos ouvindo, e quem sabe essa pessoa não sabe, ainda não entendeu o seu chamado em Jesus, e o que você diria para essa pessoa? Cara, eu acredito que principal ali realmente é o relacionamento com Jesus e Sim. procurar conhecê-lo e, na minha opinião, a pessoa precisa de um mentor espiritual. Alguém Uhum. que tá ali caminhando junto com ela, discipulando, não importa quantos anos você tem de igreja, você realmente precisa de alguém ali para ter uma terceira visão do que tá acontecendo. Porque muitas vezes Deus precisa dessa pessoa para te ajudar, para você conseguir enxergar o que tá ali na tua cara. Sim. Às vezes Deus tá ali com a placa, faça isso, você tipo não tá conseguindo ver, você é míope. Sim, Então, eu acredito que seria isso, você precisa de um mentor espiritual e realmente buscar em Jesus, não adianta ficar fazendo teste vocacional e essas coisas que realmente o que vem de Deus vem dele. amém, mano, amém, glória a Deus. E aí, Rafa, desenrola o manto aí pra gente. Tem mais uma hora aí de podcast agora? Eita, Opa, glória! agora sim. Coisa louca, né? Não, gente, cara, o que fica aquele chamado que a gente falou aqui, cara, sobre você primeiro descobrir quem é Jesus, então Jesus vai revelar quem você é, que assim vai consequentemente revela qual é o seu chamado e o que você deve fazer. Que Sim, você busque em Deus mais da direção daquilo que ele tem, não tente travar tanto nos porquês, mas sim naquilo que você quer, Deus. O que o Senhor quer? é, Não o porquê você quer, porque o porquê já foi decidido. Amar, servir o próximo. Agora, aonde o Senhor quer? Como o Senhor quer? É isso que nós temos que buscar nele. Então, que você possa com o seu coração queimando por isso. Isso que o Vini falou no final é sensacional. Não ande sozinho. Não é, tente fazer as coisas sozinho. Procure uma pessoa com quem você possa ser discipulado, caminhar junto, responder, estar junto próximo, para crescermos juntos em unidade. A Bíblia toda fala sobre unidade, sobre o próximo. Então, que você possa sim, caminhar junto, para que você possa descobrir quem você é, que você possa descobrir o seu chamado. E muito mais do que isso tudo, é descobrir quem é Jesus. Que o seu relacionamento com ele cresça cada dia mais e mais. Em nome de Jesus. E tamo junto. Que Deus abençoe. amém, amém, mano. Cara, eu vou fazer um único adendo, que é o quê? Galera, isso que o Vini falou, conheça Jesus, não ande sozinho, isso que o Rafa falou, permaneça com o coração voltado para ele, não coloque esse chamado de Deus acima do Deus do chamado, se preocupe em descobrir o que Deus quer de fato, e eu vou só lembrar a galera de uma coisa: sirva, sabe? Porque Deus jamais vai olhar para você e falar assim: ó, Vini, negócio é o seguinte, você vai para Coreia do Sul, vou pegar leve, Coreia do Sul, e você vai ser missionário na igreja X, e Deus vai te usar lá para Y e Z. Tipo, um exemplo aqui. Deus nunca vai fazer isso se o Vini ele não tiver um coração de servo. Porque por que ele vai liberar algo tão específico para alguém que não está disposto? Então, sabe, a disposição de coração e os atos de serviço, eles nos colocam cada vez mais perto do coração de Deus para entender aquilo que ele quer. Então, recentemente, o Rubem Pen esteve na nossa igreja, ele falou algo muito importante, ele disse assim, que o nível de proximidade com Jesus define o nível de explicação que a gente recebe sobre aquilo.
Então, assim, se a gente está mais perto de Deus, ele vai ser bem específico com a gente, vai explicar, não, você vai para lá por causa disso, 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 sabe? Ele vai ser detalhista conosco, pelo fato de nós estarmos perto. Então, eu espero que essa conversa possa ter te abençoado, e eu oro para que, em nome de Jesus, você tenha saído daqui com o coração queimando de amor pelo Senhor, ao ponto de querer estar no seu quarto em secreto, orando ao Senhor e falando assim, Deus, assim como o Senhor falou para o João, para o Rafa e para o Vini, aquilo que o Senhor tem para a vida deles, eu também quero ouvir. Então eu espero que você tenha saído com esse coração em chamas após essa conversa. E eu quero te lembrar de algumas coisas. Primeiro, segue a gente no Instagram, não fica de fora do que a gente está fazendo, então entra lá e segue a gente, @Pão Diário Universitários, e ao mesmo tempo quero te lembrar do nosso aplicativo, que é 100% gratuito. Entra lá e baixa esse aplicativo, que é o Pão Diário Universitários, e consome todo o conteúdo gratuito, e que você seja extremamente edificado. Rafa, Vini, quero agradecer vocês mais uma vez, de coração, por terem topado participar dessa conversa, que com certeza abençoou a vida de muita gente. Então, obrigado mesmo. Valeu, mano. Deus abençoe. Tamo junto. Valeu, tamo junto demais, Deus abençoe, gente. muito obrigado. Deus abençoe vocês também e até a próxima semana. Tchau, tchau.